Eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de Lucas. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achartes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe darás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso, visto que eu não conheço homem algum? E respondendo o anjo disse-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Eis que a tua prima Elizabeth também concebeu um filho na sua velhice, e está no 6º mês, que era chamado estéril, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Diga glória a Deus. Todos os planos de Deus vai se cumprir na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos parentes. Vou falar, Jesus. Porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso. E o Espírito Santo continua sendo tão poderoso como ele foi neste dia. O Espírito de Deus veio sobre uma jovem noiva chamada Maria, que era noiva de José. E Deus tinha um plano para a vida dela, como Deus tem um plano para a minha vida, como Deus tem um plano para a tua vida. E muitas vezes a gente fica se perguntando como vai acontecer, como é que vamos fazer isto ou aquilo. E a pergunta não é essa, não é como eu vou fazer, é que se cumpra em mim toda a vontade de Deus. É assim que a gente tem que falar. Porque Deus vai prover tudo que for necessário para que o plano dele se cumpra na nossa vida, se a gente permitir que a vontade dele seja feita na nossa vida. Maria pergunta: como é que vai ser? Se eu sou virgem, como é que eu vou ficar grávida? Se eu ainda nem casei, se eu não tive relações sexuais com ninguém, como é que vai acontecer isso? Aí o anjo diz: se preocupe não, que essa parte aí é a parte de Deus. O poder dele vai vir sobre a tua vida. Ele vai estar contigo.
E a sombra dele é suficiente para fazer coisas impossíveis acontecer na sua vida. É por isso que a gente insiste tanto para você se aproximar de Deus. É por isso que a gente insiste tanto para você buscar a Deus. Porque se você estiver na sombra dele, perto dele, na sombra dele, coisas impossíveis vão começar a acontecer na tua vida. Pelo poder do Espírito Santo e por causa da bondade de Deus. E assim, ela não resistiu e ela disse que se cumpra em mim a vontade de Deus e que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Como nós precisamos aprender a tomar posse da palavra. Quando Deus fala no nosso coração, a gente dizer amém, que essa palavra se cumpra na minha vida. Deixa quem quiser zombar da palavra de Deus, deixa zombar. Eles vão pagar pela língua deles, pelas risadas deles. Sabe por quê? Porque vai chegar a hora que nós vamos estar sorrindo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, e o dia é hoje. E aí aqueles que estavam sorrindo, zombando de Deus, vão estar chorando. Porque é assim que acontece na vida de quem não crê na palavra de Deus. E nós que somos da fé, vamos tomando posse, porque Deus sempre fala primeiro e depois os milagres começam a acontecer. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele enviou um anjo para dizer para Maria, você vai engravidar e o fruto, esse bebê, o nome dele é Jesus, e aí vai ser chamado também de Filho de Deus, Filho do Altíssimo. O reino dele não vai ter fim. E ela foi ouvindo aquelas palavras e foi tomando posse. Porque Deus não ia fazer isso na vida de Jesus pela capacidade de Maria. Não era ela que ia ensinar Jesus a ser tudo isso. Que ia transformar Jesus em tudo isso. Que ia sustentar Jesus em tudo isso. Em todas essas fases. Ela tinha que aceitar a parte dela. A parte dela era Jesus ser gerado dentro do ventre. Essa era a parte dela. Porque Deus já sabia o que ele ia fazer. E ali Deus começou a trabalhar. O noivo dela, quando ficou sabendo que ela estava grávida, quis abandonar ela, o José. Mas Deus começou a trabalhar. Que está aí em Mateus, no capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, um escândalo, estava disposto a deixá-la em secreto. Planejou abandonar ela. Mas enquanto pensava nessas questões, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas em tomar para ti Maria, tua esposa, pois o que nela está concebido é do Espírito Santo. O anjo vem e diz: ela não te traiu, não. O que está acontecendo na vida dela é o plano de Deus. E ela dará à luz um filho e chamará o seu nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ela estava sozinha agora com um barrigão. E o José planejando de deixar ela abandonar. Como talvez, minha irmã, você está aí grávida, foi abandonada. Ou você vê os seus filhos e às vezes você olha para você e diz assim: meu Deus, como é que eu vou criar essas crianças? Às vezes sozinha. A barriga da Maria estava crescendo. Você pensa que ela não estava, às vezes tinha dia que ela ficava perturbada, não. Ela ficou perturbada já no início, quando o anjo disse para ela qual era a vontade de Deus para a vida dela. E o José agora ia abandonar ela. Mas ela aceitou a vontade de Deus para a vida dela. Tomou posse da palavra boa que Deus falou para o coração dela. Aí Deus começou a trabalhar.
na vida daquele que abandonar ela. Você não vai deixar ela. Você vai cuidar dela, porque o que está acontecendo na vida dela é o cumprimento do que foi dito pelo Senhor. Tá aí no versículo 22. Através do profeta dizendo: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles chamarão o seu nome de Emanuel, que sendo interpretado é Deus conosco. Então José, sendo levantado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e tomou para ele Maria como sua esposa. Porque o que falta quando você aceita a vontade de Deus, Deus vai cuidar do que falta. Ele vai prover, Ele vai levantar as pessoas para nos ajudar. Aí quando chega aí no capítulo 2, Jesus já tem nascido. Versículo 1. Ora, Jesus, nascido em Belém da Judéia, no dia do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Fazer o quê? Versículo 10. Vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. E entrando na casa, eles viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho, para que não retornasse para Herodes, eles partiram para a sua terra por outro caminho. Deus trouxe uns homens muito sábios, que a gente chama até de magos, né? Os 3 reis magos. Mas a Bíblia não diz a quantidade, que eram 3. Era uma caravana muito grande, segundo os historiadores. Não eram só 3. Havia um grupo de sábios do Oriente, homens prósperos. Deus levantou para trazer os presentes, a provisão, e colocou ali diante do rei, diante de Jesus e diante de Maria, porque ela aceitou o chamado de Deus, a missão dela. Então, quando você aceita a sua missão, aí Deus vai levantar pessoas sábias, pessoas cheias de Deus, pessoas boas, pessoas prósperas. Deus vai encaixar cada uma no quebra-cabeça da missão. Deus vai encaixando. E ali Deus fez esses homens, colocou uma vontade no coração desses homens de sair lá do Oriente com grandes riquezas. E depois deles terem semeado na vida de Jesus, ali como um presente, Deus livra eles, livra os ofertantes do rei Herodes, que estava procurando Jesus para matar. Aí Deus dá o livramento na vida daqueles que ofertaram, e diz para José, aparece para José, para que eles fossem morar uma temporada no Egito, até o Herodes morrer, o inimigo morrer. E depois José pega Maria e retorna mais na frente para Nazaré, onde Jesus cresceu, né? Depois que o rei Herodes morreu. Porque é Deus que sustenta, é Deus que alimenta, é Deus que protege, é Deus que veste, é Deus que cuida. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Porque Deus tem sempre o melhor para mim e tem também para você. Amém? Deus não quer que você ande atribulado, perturbado, com medo, ansioso, doente, sem dormir. Confia em Deus. Confia em Deus. Se você tiver que esperar, se você tiver que esperar um pouco mais, espere.
Eu aprendi assim, amado, quando eu vou fazer uma coisa que não está fluindo, é porque Deus não está ali, naquela direção. Aí eu paro, espero. Porque quando Deus manda te fazer uma coisa, você pode ter certeza que Ele não vai deixar você sozinho a ver os navios, não. Vai não, Ele vai prover. Agora não queira fazer uma coisa que Deus não mandou, não. Porque aí você vai... Você pode até pegar o navio, mas ele afunda daqui para lá. Seja inteligente. Não ceda às pressões. Seja guiado pela palavra de Deus, amém? Se não tem o favor de Deus, é porque não é essa direção a seguir. E se Deus mandou fazer, faça, porque Deus está contigo, amém? Deus está contigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz.